Olá, tudo bom com vocês? Começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Para nós é uma satisfação muito grande estar trazendo semanalmente conteúdos e conexões de pessoas que têm procurado inovar, tanto na sua própria vida, como na região onde ela está, como na empresa, no ambiente de trabalho, seja como proprietário ou como empregado. Seja com empresa com fins ou sem fins lucrativos, seja como filho ou como pai, inovar é uma necessidade para quem deseja melhorar. E melhorar é uma obrigação para quem deseja avançar. O avanço exige melhoria, inovação. O que você está fazendo hoje? Eu mesmo, o programa que eu estou fazendo hoje, ele está melhor do que o anterior? Pode acontecer de até não ser, mas a busca precisa ser constante por todos nós. Eu sei que isso pode ser desconfortável, eu sei que isso pode gerar uma ruptura, ou pode gerar uma sensação de ruptura com aquilo que você já conquistou, com aquilo que você já tem. Isso não é muito agradável para a maioria das pessoas. Entretanto, nós não estamos aqui preocupados com maioria. Ser melhor, cada dia fazer o melhor, não está para a maioria. Poucas são as pessoas que realmente fazem a diferença, realmente empreendem, seja como empresário ou como empregado. São poucos. Mas para esses poucos, o programa Sertão Inovador, ele funciona como um alto-falante. Um alto-falante para que as pessoas possam, de alguma forma, mostrarem aquilo que estão fazendo, seus projetos, seus sonhos. Sonhos. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Por que vamos falar sobre sonhos? Porque os sonhos estão sempre nos levando para um futuro que nós ou desejamos, ou buscamos, ou deveríamos desejar ou buscar. Pergunta que vale 1 milhão de riqueza. Não vou usar aqui nenhuma unidade de moeda. 1 milhão de riqueza. Qual é o seu futuro? Qual é o seu sonho? Para onde você está indo? Se é que existe um onde. Quer dizer, você hoje está onde? Mas para onde você quer ir? Essa é uma pergunta fácil de fazer, difícil de responder. Porque uma boa parte das pessoas não sabe nem onde é que estão. Elas só acordaram. Vão se alimentar, vão viver, vão empurrar a vida, como diz aí a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou viver assim e não me amola. Para esses que acreditam neste princípio, está tudo em paz. Mas há um grupo de pessoas que não está conformada com isso. E nem querem terceirizar o seu futuro para que outros digam para onde elas vão. Eu sei, a grande maioria já fez isso. A grande maioria já terceirizou. Quando você determinar que outros digam o que você tem que fazer, eu me peço desculpas, mas você já aceitou um autoritarismo de alguém. Pois um terceiro está determinando para onde você vai, o que você vai ser, o que você vai ter, como que você vai ter e até onde, principalmente. Porque o autoritarismo estabelece sempre um teto para que você nunca passe dele, você sempre dependa dele, dela, deles ou delas. E aí, portanto, você só vira um apêndice da história. Você está ali, mas se um dia tirarem, parece que nem vai fazer falta. Para uma parte da população, isso é muito desconfortável e elas não vão aceitar isso. Elas vão buscar liberdade. Liberdade desse tipo de tirania, desse tipo de autoritarismo, desse tipo de modelo absolutista. Por outro lado, se você não terceiriza para os outros, não deixa que os outros conduzam, você deveria assumir, então, esse protagonismo da sua vida. Só que uma parte das pessoas não tem coragem para fazer isso. Elas preferem que outros digam que elas têm que comer, vestir, o que é que elas vão ser quando crescer, que digam o que é que elas têm que aprender ou desaprender, o que é que elas têm que falar. Sejam sempre um coadjuvante. Não está na cena principal do filme, nem quer estar, quer que os outros apenas sigam.
O Sertão Inovador tem uma provocação para fazer a você. Não aceite esse tipo de ditadura. Se você está vivo, está respirando, você tem condições de poder produzir, tem condições de agir, tenha coragem, rapaz. Assuma o que você deseja adquirir na sua vida. Esse exercício é um exercício que todos nós deveríamos fazer. Olhar para um ano, como é que você quer estar? Olhar daqui a 5 anos, como que você quer estar? Onde você quer estar? Como que você pretende, visualiza? Daqui para 10 anos, como é que você está olhando? Daqui para 50 anos, você já parou um pouquinho para pensar na possibilidade do seu aniversário de 90 anos de idade? E aí a pergunta é, com 90 anos de idade, se você pudesse fazer esse exercício, quem vai estar à sua volta? Quem vai estar? Quais são as pessoas que merecem estar naquele seu aniversário de 90 anos de idade? O que você poderá ter contado? O que você poderá ter feito? O que as pessoas vão contar de você, vovô, com 90 anos? O que foi que você deixou de legado? Eu sei que para algumas pessoas esse é uma tortura, porque elas não conseguem ver apenas mais do que um palmo à frente. Só conseguem viver o presente, só conseguem satisfazer aquilo que está roncando em seu estômago, portanto só pensa no momento do agora, não consegue pensar no futuro. Quem pensa no futuro consegue fazer jejum. O ronco do presente não vai tirar o foco do futuro. Consegue sacrificar o que passa agora pensando no futuro. Inovar tem a ver com futuro. Ninguém inova no passado. Ninguém inova resolvendo coisas do passado. O que já foi, amigo. Ah, porque eu estou onde estou, porque eu conquistei isso, aquilo. Uau, que legal, você conquistou. Entretanto, é verbo conjugado no passado. Você não está indo para trás. Você está indo para uma conjugação do futuro. E aí, lá no futuro? Hoje, é um futuro do seu passado? Ou hoje é o passado do seu futuro? Não é só um jogo de palavras. Você inteligente pode entender o que eu estou querendo falar. Se hoje é o futuro do seu passado, você não tem que reclamar nada. Porque você está justamente no futuro do seu passado. Como é que está hoje? Não estou gostando. Pois é, lá você está colhendo o que foi plantado lá atrás. Agora, eu estou vivendo algo hoje já conectado com o meu futuro? Aí é diferente. Aí é passado do futuro. Quer dizer, baseado no que eu tenho de projeto, de meta lá na frente, hoje estou trilhando a jornada que está posta. Para que essa conversa não fique apenas filosófica, eu quero hoje no programa, entre nossas entrevistas, em um ponto ou outro, trazer para vocês estudos científicos de pesquisadores, autoridades na área, 4 autoridades eu vou trazer aqui, mostrando para você a importância, o poder que tem na vida de pessoas que têm claramente definidas um futuro. E hoje eu vou trazer para vocês quatro trabalhos bem robustos, já citados em centenas de estudos, que esse trabalho, que essa visão, que essa percepção do futuro influencia a vida de nações, influencia a vida de crianças, que é o segundo estudo que nós vamos trazer, na vida de empresas e também na vida de pessoas adultas. São 4 obras, 4 autores, 4 perspectivas distintas com uma única mensagem: ter uma meta clara do futuro, ter um objetivo traçado do futuro, altera o seu momento presente. Faz com que o seu presente seja um passado de um futuro. E com isso eu respeito todas as leituras e os que forem contrários a essa visão. Alguns podem dizer, mas eu não sei o que vai ser do futuro. É verdade, nem eu sei. Mas essa não é a questão. A questão é onde você quer estar lá. Onde é o lá. E como você quer estar. Você não sabe, de fato, o que vai acontecer no futuro. Mas se você planejar, pode ser que esse futuro aconteça como você planejou. Mas você pode planejar e o futuro não ser como você planejou. Entretanto, você tem um processo de aprendizado fabuloso em cima disso.
Enquanto você está no mundo real, do seu lado tem um mundo planejado. Este plano pode estar andando paralelamente com você, ou pode estar andando, inclusive, na mesma linha. O que ele provavelmente não acontecerá é que será um diagonal, não terá. Haverá um aprendizado mútuo e o resultado é crescimento. Você vai estudar e vai aprender. Puxa, eu devia estar aqui, mas não estou. Por quê? Olha que pergunta maravilhosa. E aí você aprende. Ok? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Sertão Inovador. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E quero começar o nosso programa, como sempre fazemos, agradecendo aos nossos apoiadores. Sem os nossos apoiadores, esse programa não estaria acontecendo. Então, quero aqui agradecer a Iagran, incubadora tecnológica e do agronegócio da cidade de Mossoró, que está dentro da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, que apoia pessoas que têm projetos empreendedores gratuitamente. Você tem uma startup, tem uma ideia de uma startup, gostaria de transformar a sua ideia num negócio, nós podemos te ajudar. Procure no Instagram, Iagran Oficial, entre em contato lá e certamente a equipe vai dar um apoio para você. Queremos agradecer a Cardan Peça, uma empresa da área de autopeças, uma empresa que é renomada aqui na região, trabalha com transmissão, principalmente sistemas de transmissão, principalmente cardãs, cruzetas, mancais, eixos e muito mais. A Cévolo, uma verdadeira plataforma de gestão, trabalhando na parte de finanças, recursos humanos, gestão de estoque. Procure Cévolo Gestão no Instagram e você poderá se conectar com esta plataforma digital, essa empresa que tem dado apoio para micro e pequenas empresas da região. Também queremos agradecer a Mobile Imóveis, uma empresa que trabalha aí já há mais de 40 anos no mercado, na área especializada em vendas, em locação, avaliação e principalmente administração de imóveis. Experiências que fazem a diferença há mais de 40 anos, realizando os seus sonhos. Fico muito feliz da gente começar o nosso programa agradecendo os nossos apoiadores e trazendo essa reflexão inicial sobre o futuro. Se você não pensa nele, você pode estar desperdiçando. Portanto, por outro lado, se você pensa demais e pensa no futuro sem um direcionamento metodológico, sem gestão da sua percepção, você cai numa vala horrível chamada de ansiedade. Tem uma galera lá presa dentro da ansiedade, porque ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é trazer valor presente, uma coisa que está lá no futuro. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de olhar para o futuro e criar uma jornada para ele. E se você fizer isso, você vai ver como vai ser legal. Só que não é fácil e não precisa ser fácil, só tem que valer a pena. E eu vou trazer para vocês aqui alguns autores, 4 grandes trabalhos sobre isso, junto com os nossos entrevistados do programa Sertão Inovador, que vai agora para um pequeno intervalo e volta já já. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Muito bem, você está no programa Sertão Inovador. E aí, tá gostando? Você pode entrar no Instagram, sertão.inovador, e participar do programa. Você pode mandar sua mensagem, suas perguntas, suas dúvidas, elogios, críticas, participe. Só não fique olhando para a vida passar, mas faça alguma coisa, interaja. Você pode dar sugestões para nós, de pessoas para a gente entrevistar. Você conhece alguém que é empreendedor, que é empreendedora, seja ele empresário ou um profissional liberal. Ou nenhum dos dois, pode ser que seja uma mãe empreendedora que criou filhos, ou pais, ou um agricultor, enfim, alguém que tem projetos, alguém que teve algo para fazer e aquilo foi tão forte que ela enfrentou as adversidades, foi lá e fez. Isso você pode fazer em várias frentes. Eu quero aqui agradecer no nosso programa a Ideal Frutas, que tem prestigiado a gente aqui, brindado a gente aqui com algumas frutas deliciosas
para que os integrantes aqui do programa Sertão Inovador possam degustar. Quero agradecer também a Edilma Salgados, que tem também trazido para nós alguns salgados, e a turma aqui... É o seguinte, aqui a turma fica se dividindo, elas ficam procurando, e agora? O B fica... Não pode sobrar nada, comendo tudo é o que está valendo. Quero agradecer então aqui esses dois parceiros do programa Sertão Inovador. Vamos lá, eu quero agora conversar com você. Na verdade, nós vamos fazer uma entrevista aqui, bater um papo com a Aline. A Aline vai se apresentar, como todos os nossos convidados, a gente geralmente faz isso, pede que ele se apresente. E a Aline é uma empreendedora, uma jovem empreendedora, de uma família de empreendedores, de pais empreendedores. E ela também está seguindo aí, provavelmente é a segunda geração, terceira geração, não sei, né? Terceira geração, mas a gente quer bater um papo hoje com a Aline. Tudo bom, Aline? A Aline está à frente da Edilma Salgados, dentre outros projetos, ela vai falar. Tudo bem, Radamés, para mim é uma satisfação ter recebido esse convite. Então, eu me chamo Aline, né, como você falou, sou uma jovem que desde os meus 14 anos... Eu comecei a empreender sem saber o que era empreender, mas que meus pais trouxeram essa essência para mim desde o início. Eu me lembro ali dos meus 14, a gente botou uma banquinha de fruta ali na calçada e sem pretensão nenhuma, vendendo ali um horáriozinho que eu tinha livre. Então, comecei a empreender muito cedo, muito jovem. E de lá para cá, cada ano a gente foi melhorando e surgiu a ideia da Edilma Salgados, né? Uma ideia familiar. Né? Quanto tempo? Foi mais ou menos qual ano, você lembra? Foi em 1999. A virada do milênio. 1999. Então, nós começamos ali sem pretensão nenhuma, vendendo salgado na calçada ali para a vizinhança. Meu pai trabalhava, né, no supermercado, minha mãe também. E aí a gente começou... na ideia de vender ali para vizinhança, né? A gente sentiu a necessidade, não tinha muitas padarias ali perto, e aí a gente viu a necessidade de vender salgado, pastéis, na verdade, né? Nessa época. E o negócio foi dando certo, os vizinhos gostando, a gente sempre tentando trazer o que eles pediam. E a Edilma Salgados surgiu dessa forma, vendendo salgados na calçada, e depois surgiu a ideia da coxinha, que foi uma receita que eu criei com a minha irmã. Nós criamos uma receita e começamos também a implementar nessa vendinha na calçada, né? Na calçada da minha mãe. Então, nós fizemos essa receita, deu certo, começamos a vender. E um certo dia levei para a escola essa coxinha. E uma amiga disse, Aline, sua coxinha é tão gostosa, você deveria oferecer nas lanchonetes para vender. Então, eu disse, ninguém vai querer não essa coxinha, é só uma coisinha aqui para lanchar. Ela disse, ofereço porque é muito boa. E aí fui numa lanchonete que justamente era na escola que eu estudava, ofereci e por minha sorte o homem gostou lá, né? E disse que eu levasse 10 coxinhas para vender. Então, tipo assim, cheguei em casa e pai, a gente tem uma coxinha para vender. Eu não entendia nada sobre empreender, né? Muito jovem, acho que nessa época eu tinha já 16, 18 anos. Nem atentava para isso. Nem atentava para isso, mas a gente foi aprimorando, né, essa receita, fomos ganhando clientes. E assim surgiu a Edilma Salgados, que também foi uma homenagem para minha mãe. A Edilma é minha mãe, né, meu pai é Erenilson. Então, tudo que a gente vem melhorando, né, da nossa empresa desde 1999 para cá, foi através deles, né? Do que eu aprendi, do que eles me ensinaram, da gente querer trazer um empreendimento para a nossa família. Muito bom. A gente está falando aí, 99, 26 anos. 26 anos. 26 anos, né? Ou seja, os empreendimentos são assim. Às vezes o empreendedor assiste uma palestra no YouTube, aí ele vê algo assim, uau, que legal isso aí. Aí ele acha que vai ter resultado depois de 6 meses. Você escutou, né? 26 anos. Então, existe uma jornada. Nesse caminho, deve ter coisa que deu certo, deve ter coisa que deu errado. Decisões, provavelmente o negócio chegou em um momento de crescer e dependendo de como é que foi esse crescimento, ele pode ficar em risco. Todo negócio é assim. E as decisões que a gente vai tomando, pode fazer a empresa crescer, mas pode às vezes ela quebrar. E crescer é perigoso, né? Crescer
É perigoso. E dói. E dói, né? Como diz o ditado, né? A dor do crescimento, né? Eu tô com um menino lá em casa, ele tem 10 anos, ele já começou a reclamar. Ai, minhas pernas estão doendo. Aí a gente diz logo isso, meu filho, é a dor do crescimento. Bom, Aline, vocês então, nesse período, têm a Edilma Salgados, vocês diversificaram, vamos falar agora sobre expansão. Sim. Vocês continuam no mesmo negócio? Vocês diversificaram o negócio? Ou diversificaram produtos? Ou as duas coisas? Fala um pouquinho dessa questão aí da diversificação. Ampliou, criou outros mercados, outros negócios. E aproveita e fala um pouquinho desse mercado de salgados. Será que vale a pena? Ainda tem espaço para alguém começar? Não tem? Então, desse começo que eu falei, nós começamos como revendedores. Né? Então, surgiu a oportunidade de ser um revendedor dentro da cidade. Lanchonetes de escola, lanchonetes no centro da cidade. E a gente começou nisso, revendendo o nosso produto. Inclusive, nós não sabíamos nada sobre salgados, sobre essa área de panificação. E nós fomos buscar conhecimento, né? Principalmente minha mãe. Mãe tinha uma amiga que já trabalhava com salgados e ela ensinou minha mãe a fazer a massa da coxinha, a aprimorar. Porque, na verdade, eu criei essa receita com a minha irmã, mas a gente queria uma coisa que pudesse expandir e atingir o mercado. Então, mãe, mesmo trabalhando fora, ela viu com essa amiga dela para ajudar ela a fazer essa massa de coxinha. Então, foi aí onde foi surgindo, né, o interesse em aprender, em entender a área da panificação. E aí nós conseguíamos fazer uma quantidade de salgados para revender. Nós tínhamos, talvez na época, quando a gente começou, uns 4 a 5 clientes. Geralmente eram os de escola. Então, revenda. E nós passamos muitos anos, Radamés, na área da revenda, né? Praticamente até 2020, só revendendo tanto essa parte de lanchonetes e também atendia eventos, né? Eventos maiores, como festinhas, né? Essas festas, casamentos. E aí, quando chegou em 2020 e 2021, que foi a época da pandemia, né? Então, assim, a pandemia, para mim, foi um medo que trouxe uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? De enxergar outro mercado. Por quê? Porque quando a pandemia chegou, todos esses nossos clientes fecharam. Escolas, o centro da cidade, né? A gente sabe que teve um blackout, eu acho o nome, né? Então, eu olhava para um lado, olhava para o outro, e agora? Eu vou vender para quem? Se está toda a nossa clientela fechada, como é que vai ser? Então, daí, eu entendi que eu tinha que sair da minha zona de conforto. Então, eu tinha que inovar, ver para quem que eu ia vender a partir daquele momento. Então, foi quando surgiu o consumidor final, trabalhar diretamente com o consumidor final. Então, veio a ideia do delivery, veio a ideia do iFood. Na época, eu me lembro, estava bombando, porque as pessoas queriam receber o alimento em casa. Então, eu fui para esse lado. E foi quando a Edilma Salgados começou a inovar nessa questão de atender o consumidor final, atender pequenas porções, né? Quando a gente atendia ali a revenda, então, passamos a atender diretamente para o consumidor. Então, eu arrisquei nisso aí, foi uma inovação, a gente não sabia de nada sobre delivery, sobre atender esse tipo de público. Então, eu fui estudar sobre isso, entrei no iFood, me cadastrei, não sabia de nada e deu tudo certo. Então, foi um acerto, nós acertamos e eu entendi que a partir daí... Não deve ter sido fácil. Não foi fácil, mas aos poucos, né, a pandemia durou aí em torno de 2, 3 anos, não sei, a gente foi evoluindo para esse lado. E eu percebi que a Edilma Salgados deu um boom, ela cresceu um pouco mais, né? A visão da Edilma Salgados em relação às pessoas mudou. Então, nós fomos nos especializando nesse ramo. E de lá para cá, comecei a trabalhar esse público e depois surgiu também a nossa outra inovação, foi a questão da loja física. Agora, em 2024, nós abrimos uma loja física justamente para atender esse consumidor, porque era só delivery. E em 2024, eu fui mais além e lancei uma loja física da Edilma Salgados. Já éramos conhecidos na cidade e agora a gente tem um ponto para atender a nossa clientela. Então, tudo isso foi sair da zona de conforto e tentar buscar essa nova clientela para a Edilma Salgados para que a gente pudesse se manter no mercado. Muito bom. Nós estamos falando de alguém que começou ali, pouquinho,
depois industrializou, né? Hoje, a Sim. produção de vocês hoje já está, né? Sim. Industrializada, quer dizer, virou uma fábrica. Temos uma fábrica, indústria, justamente. Nos né? tornamos Virou uma fábrica. Uma indústria e para revenda. E agora entrou também no varejo, No quer varejo. dizer, abriu um ponto próprio para que as pessoas possam ali degustar, né? Conhecer. E eu vou conhecer. Ainda não fui lá, vou Pois conhecer. é. Vai fazer Aí um ano viu? agora, dia 16. Eita, aí fez eu passar vergonha na frente das câmeras, mas é isso mesmo. Minha esposa já foi, então já paguei a metade. Então já pagou. Paguei a metade da dívida. Vou lá conhecer a empresa. Muito bom. Agora é o seguinte, na jornada, nem tudo são flores, né? São flores. Quando a gente escreve um livro, eu escrevi esse livro aqui em 2021, ali quando estava na pandemia. Sim. E esse livro conta justamente histórias de algumas pessoas, de alguns empreendedores. O livro chama-se Brasil Protagonista, volume 1. Fiz um evento, nesse evento eu conheci algumas histórias muito interessantes. Vamos contar a tua história, vamos. E nas histórias, quando a gente escreve um livro, algumas pessoas perguntam assim, e aí a gente conta os problemas ou só conta as coisas boas, né? As pessoas nas palestras só falam as coisas que dão certo e tal. Mas uma jornada de 26 anos sempre tem desafios também, desafios muito grandes. Esse, por exemplo, foi um que ninguém esperou, que foi a pandemia. Ninguém estava preparado. Se alguém dissesse, não, eu estava preparado. Rapaz, mentia feio. E não estar preparado, eu digo para a pandemia, você podia estar preparado do ponto de vista assim, se acontecer uma coisa, tem um plano B, plano C, mas a pandemia em si não esperávamos que ia ser um blackout, que ia parar tudo. E talvez deve ter tido dias vocês falaram, pô, e agora? Com certeza. Se a gente entrega para as escolas estão fechadas, não, mas só vai durar uma semana. E já faz um mês que as escolas estão fechadas. E a folha de pagamento, que não depende de loja estar aberta? Folha de pagamento tem que pagar. Deve ter sido bem complicado isso aí. Quer dizer, foi uma lição para todos nós, para todos os empreendedores. Certamente se vier agora um segundo, não é que a gente não deseja que isso aconteça, mas se vier, neste aspecto, o empreendedor já vai estar mais atento. Né? Vai estar atento. Então, queria que você falasse um pouquinho também, tipo assim, como que a gente tem que estar preparado para essa... Não é como que a gente tem que estar preparado, como vocês meio que se prepararam, qual a sua visão sobre o empreendedor quando ele é confrontado com as coisas que ele não está pronto, está preparado. Até mesmo você pode puxar, eu acho que você pode até falar da própria loja. Porque uma coisa é você ter trabalhado nos bastidores, ter fábrica para atender a revenda. Agora, outra coisa é você ter uma revenda. Né? Aí você pode... Fala um pouquinho para a gente como é que está um ano, no caso, né? Está um ano. Você pode usar tanto o caso da loja, como é que está, que desafios vocês estão enfrentando agora, que antes vocês não tinham, já que você só atendia para os outros, mas agora tem. Ou que outros aspectos que vocês já passaram, que você conhece, que é importante o empreendedor trabalhar. Sim. Então, assim, na experiência que eu passei, interessante, Radamés, eu sempre assistia muito esses empreendedores falando, né, como venceu, como você falou, as dificuldades. E eu quebrei não sei quantas vezes, não tem empreendedor que diz isso, eu quebrei 3 vezes e tal, tô aqui. Aí, às vezes, eu ficava pensando assim, meu Deus, quando vai ser minha vez? Quando será que vai ter minha vez de eu contar essa experiência? Graças a Deus, a gente, né, nunca quebrou a empresa, né, sempre vem, mas por cima de muitas dificuldades, sim. Então, na minha experiência, a nossa maior dificuldade foi essa época da pandemia. Às vezes eu estou assim, um pouco angustiada com algumas coisas, até querendo desistir. Aí meu esposo diz assim, o mais difícil você venceu, que foi a pandemia. Então, porque agora você, né, que está mais preparada, está mais madura para isso. Então, assim, minha maior experiência na dificuldade foi nessa época, porque, como eu falei, eu saí da minha zona de conforto. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. E agora, minha folha de pagamento, eu tinha 13 colaboradores nessa época. 13. Então, o que foi que eu fiz para que a gente se arrastasse e conseguisse, né, se erguer novamente? Eu olhei para a empresa, senão eu tenho que fazer... Meus funcionários eu não quero demitir. Eu tenho essa dívida, a empresa não tinha dívidas, graças a Deus, a gente tinha um empréstimo, mas já estava próximo de acabar.
Então, eu fui tentar mover as situações, colocar cada coisa no seu lugar. Nós fizemos um acordo na época que teve o acordo do governo, né? Botei uns para casa, já que a produção estava pouca. Então, a gente foi se mobilizando. Cortei meu salário, vamos para cá, vou pagar a folha aqui, a energia, negociei esse empréstimo para uns 3 meses para frente. O governo também ajudou em algumas coisas em relação tipo aos impostos, FGTS, que a gente poderia pagar 3 meses depois, para depois. Então, eu fui atrás dessas soluções. Como? Com pessoas que entendiam, né? Minha contadora me ajudou muito. Como que eu poderia me sair da situação nessa época? Não foi fácil? Não foi fácil. Eu disse, não, da agora vai afundar. Não tem para onde correr. Meu pai, minha mãe, a gente... Inclusive, o empreendimento deles também, que é a panquecaria, ficou fechado, literalmente. A gente também teve que vender panqueca nas portas, né? Então, diante de muitas dificuldades, a gente tentou se sair dessa forma. Buscar soluções para aqueles probleminhas naquele momento, que não foi fácil. Então, veio a inovação, disse, vamos fazer o que todo mundo está fazendo, que é vender no delivery. O iFood estava um boom naquela época. Eu disse, e agora? Eu vou ter que entrar no iFood, porque eu não sabia nem o que era isso. Então, fui atrás dessas questões. Então, muitas dificuldades. Para mim, essa foi a época de maior dificuldade. E a entrada da loja também foi um desafio muito grande, sabe, Radamés? Porque, como eu falei, foi outra saída de zona de conforto. Né? Outro negócio. Eu estou ali, eu sei administrar o meu negócio, minha fábrica ali, né? Fabricando para terceiros. Então, quando eu disse, não, surgiu a oportunidade, se eu quero... Interessante, o dinheiro que eu investi na loja era para outra coisa. Eu adquiri esse investimento para fazer outra coisa. Eu ia investir numa câmara fria na minha fábrica. E, de repente, eu tive, assim, o sentimento de investir numa loja. Aí comecei a procurar canto, estudei o mercado, onde será que eu vou botar o ponto e tal, e tal, e tal, e tal. Aí fiquei naquele medo, né? Aquele medo que é normal, né? Entre todas as pessoas, mas tem que ser um medo e um risco calculável. Mas eu confesso que eu fui. Mas quando eu fechei negócio, é aquele sentimento, disse, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu disse, agora, como é que eu vou dar de conta? Se aqui eu já estou com uma fábrica já de um certo porte maior, só tenho eu aqui, meus pais cuidam do outro empreendimento deles, eu tenho o apoio deles, mas como é que vai ser na loja? Eu vou dar de conta. Então, outro desafio. Mas eu encarei, porque eu pensei, né, os riscos calculados. Eu tenho como investir. A empresa, a gente já tem um mercado na cidade, as pessoas já conhecem e já pediam isso, né, esse espaço, pelo fato da gente só ser delivery. Então, vamos arriscar. Mas foi bem sofredor, né? Foi bem sofredor. Vamos dizer assim que mais ou menos 6 meses eu fiquei naquele sofrimento de adaptação, até mesmo de estar fora da fábrica, ter que estar lá para adaptar a minha turma, para atender o público, dar de cara com o público, porque delivery você não dá de cara com o público, né? Dá de cara com o público, você tem um ambiente que você quer atender a necessidade do outro. Então, tudo isso foram os desafios que a gente encarou. Então, foi 6 meses praticamente de adaptação que eu fiquei, principalmente assim, longe do meu filho, porque... ele era ali comigo direto, né? Ali na fábrica, na casa da minha mãe, que é vizinho. E eu precisei passar praticamente muitos meses longe dele, porque eu tinha que ficar o dia inteiro na loja. Então, esses são os nossos desafios também, tanto como empreendedora, como mãe também. Eu tive esse desafio, mas eu perseverei. Então, quando eu falei lá no início, a essência dos meus pais é essa perseverança, sabe, Radamés? Porque eles não têm faculdade, eles não têm... mas eles têm essa essência e eu aprendi com eles de perseverar, de ter a humildade de dizer, eu não sei isso, mas eu vou buscar conhecer, eu vou buscar orientação até mesmo de Deus para isso. Então, meus dois grandes desafios foram esses. Foi a pandemia e a loja. Muito bem. Superados até agora. O empreendedor nunca para de... Daqui a pouco começa, rapaz, a Sul... Daqui a pouco, a Pudi, não sei, ou alguém liga, franquias, alguém, tem como abrir uma franquia aqui, aí daqui a pouco, pronto, começa novos desafios, e esse é um ciclo. E o que eu acho mais interessante nos empreendedores é justamente essa energia, essa necessidade de estar se desafiando,
aprendendo, aí erra, e não deu certo não, fecha isso aí, abre outra coisa. Mas esse processo aqui é interessante, né? Eu acho que dizem as pessoas que já subiram o Everest que o melhor de tudo não é chegar lá no Everest. Algumas pessoas já leram alguns materiais sobre isso. É a subida. A subida. Porque depois que chega no Everest, faz o quê? Não tem mais nada para fazer. Tem que descer agora. Descer e ficar lá, eu já fui lá, eu já subi. A subida aqui é interessante, porque é complicada, demorada, leva dias, e é toda aquela superação diária. Morre, não morre, né, se adoece, tem que... Enfim, é um processo. O empreendedor me parece ter muito a ver com isso. Não é assim, fiz um negócio, deu certo, e agora fazer o quê? Aposentar? Não, ele vai procurar alguma coisa, porque o processo é que é o mais importante. Muito bom. Quero agradecer demais aqui a Aline por essa entrevista e deixar você disponível para suas considerações finais ou alguma coisa que a gente falou que você queira falar aí para os nossos na nossa audiência. Então, eu só tenho a dizer que empreender realmente a gente fica inquieto sobre isso. Eu sou muito inquieta porque eu penso que enquanto eu tiver sempre assim, não, eu cheguei aqui, aí eu vou por esse caminho, eu vou para o outro, eu estou de pé. Então, assim, empreender você tem que sempre estar buscando entender o que o seu público quer, você tem que estar buscando inovar, que não é fácil a gente inovar, porque quando a gente inova é porque está atendendo a necessidade de alguma coisa que está ali para você atender. Então, estou aqui, já temos essa jornada aí de 26 anos, pretendo alcançar outros polos, né, na área da alimentação, na área dos salgados, né, já surgiram algumas oportunidades, faz um buffet, atende um buffet, tá? Então tem N ainda coisas para crescer, mas claro, sempre a gente analisando, entendendo onde que a gente está, qual é o mercado, o que é que o mercado está pedindo. E a Edma Salgados, eu só tenho a dizer que a cada dia a gente busca dar o nosso melhor para os nossos clientela e trazer inovação, né? Para que a gente possa avançar cada vez mais. Você é formado em administração, não é isso? E Sim. Como administradora, enfim, cumpriu sua missão como qualquer jovem brasileiro. Fiz a minha formação. E você foi empreender. A minha pergunta é, você se sente realizado nessa atividade como empreendedor? Uma pergunta meio desagradável, porque a pessoa vai dizer, ninguém vai dizer, não me sinto. Mas não tem pra quê. De repente, eu já conversei com algumas pessoas, rapaz, eu empreendo porque eu tenho metas, eu tenho objetivos, então tenho alguma coisa para fazer. Mas se eu pudesse, eu não tava, não. Qual é a sua visão sobre o empreendedorismo nesse ponto, pra gente encerrar? Eu sou satisfeita para o lado que eu escolhi, né, na área da administração. Eu nunca me via, tipo assim, fazer um concurso para... Não, nunca fui dessa área. Porque eu sou muito prática, eu sou uma pessoa bem dinâmica. Então, quando eu vi o lado do empreendedorismo, que é dinâmico, então eu me identifiquei. Então, é por aqui que eu vou. Então, essa dinâmica, né, de empreender, assim, me faz muito bem. Eu gosto dos desafios, sou nervosa em relação a isso, mas eu tenho um pé no chão em tudo que eu vou investir, em tudo que eu vou fazer. Então, essa dinâmica me deixa à vontade para crescer, né, e desenvolver os empreendimentos. Muito bom, obrigado, Aline, pela sua participação. E aí, você gostou? A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Sertão Inovador,
é o programa que você está assistindo. Quem fala com você aqui é Radamés Dantas. Nós estamos conversando, estamos aprendendo, estamos procurando ser uma versão melhor do que a versão de ontem. E eu quero encorajar você a seguir esse mesmo princípio na sua atividade, na sua vida. Eu procuro fazer isso. E isso faz bem pra gente, porque a gente acaba melhorando. Às vezes a melhoria é significativa, é relevante, expressiva. Às vezes não é, às vezes uma melhoriazinha bem pequenininha, ela é bem simples. Entretanto, a versão anterior já tem um upgrade. Vamos aprender com a área de tecnologia. O pessoal, eu convivo muito com esse pessoal de tecnologia e eles estão sempre fazendo upgrades. Isso faz sentido, eu acho que nós devemos também estar pensando em upgrades constantemente. Todo upgrade, se você observar, é para o futuro. Já observou isso? Todo upgrade é para melhoria do futuro. Cada dia a gente percebe ou dá uma impressão de que o futuro deve ser melhor observado por nós de hoje em diante. Você não pode simplesmente estar convivendo apenas fazendo o que tem que ser feito hoje. Porque as ações de hoje, para algumas áreas, elas já são feitas dentro de um plano de futuro. Qual o seu plano de futuro? O planejamento é importante porque quando você olha para o futuro de maneira planejada, você não vai cair na vala das pessoas que vivem de ansiedade. Antecipar o futuro gera ansiedade se esse futuro antecipado é o futuro ruim, negativo, sem controle, sem acompanhamento, sem gestão, sem uma análise, sem colocar o cérebro em cima daquilo que você tem como diferencial dos nossos concorrentes do planeta Terra. Nós somos a única espécie que consegue pensar no futuro. A única. Os demais apenas fazem o que tem que ser feito. E acabou, nem estão preocupados. Do ponto de vista de ansiedade, eles não têm. Mas eles não avançam, não progridem. Estão ali do mesmo jeito. Nós podemos melhorar. Nós podemos avançar. A cada dia, essa área, da área, digamos, neurológica, está expandindo, está crescendo. Cada dia os estudos procuram nos ajudar nessa área. Essa é um grande incógnita na área da medicina. Ainda tem muito que estudar. O cérebro humano ainda é a máquina mais poderosa, tanto do ser humano quanto do planeta. É muito incrível o potencial dos milhares e milhares e milhares de conexões e sinapses que são feitas, e milhares sobre milhares. É um cálculo exponencial, até hoje nunca há um consenso numericamente a quantidade disso. Mas a questão não é essa, nós estamos aqui fazendo nenhum trabalho científico para pesquisar sobre isso. A pergunta que devemos fazer é: como que eu posso utilizar esse conhecimento para melhorar a minha atividade? Se você é um empreendedor, o meu negócio, se você é um profissional liberal, a sua atividade profissional. Eu quero conversar com vocês hoje sobre neuroeconomia e alguns aspectos desse estudo que pode nos ajudar como empreendedores na nossa atividade diária, no nosso dia a dia. Então, para conversar um pouco sobre isso, Diego Vandinelli está aqui para nos ajudar nesse assunto, a quem eu dou as boas-vindas mais uma vez. E nos ajude, Diego, explicando um pouquinho sobre o que é essa tal de neuroeconomia para a nossa audiência. Perfeito. Bom dia a todos. A satisfação está sempre aqui, trazendo um pouquinho do que a gente sabe, né? Compartilhando. Eu acredito muito nesse mundo de compartilhamento. E a neuroeconomia, ela é muito recente, né? Ela, na verdade, é a neurociência como um todo, como você colocou, da década de 90 para cá, que iniciou 2020 mais fortemente, que se aprofundou quando alguns estudiosos conseguiram dividir a área da neurociência em 12 grandes áreas, como o neuromarketing, e uma delas a neuroeconomia. E a neuroeconomia é uma tríade, são 3 grandes pilares que se conectam, né? Que é a economia, que é como você poder, tendo os recursos limitados, né? Como você conseguir exponenciar, trazer um crescimento sustentável, enfim. E unindo essa área da economia, a gente tem a neurociência, né? O comportamento, entrando a psicologia. Então são 3 grandes áreas: a neurociência, a economia e a psicologia se conectando. E esse meu estudo sobre a área,
quase 2 anos, 1 ano e pouquinho atrás, me levou a estudar a área exatamente por uma pergunta. Já um pouco mais de 20 anos no mercado, eu venho do mercado financeiro, sou funcionário do Banco do Brasil, mas estou de licença desde 2018, como consultor, como economista. Há muito tempo as empresas vindo até mim com os mesmos problemas o dia todo e todo dia. Então, cara, depois de tanto tentar buscar ajudar, né, os empreendedores, os empresários, por que essas pessoas não mudam? Por que elas têm dificuldade em mudar? Por que você consegue trazer para elas, quer seja um vizinho, um amigo, um conselheiro, um consultor, traz um plano de ação, um diagnóstico, traz um planejamento, cara, o caminho tá aqui, pode ser por aqui, vamos fazer assim, e o cara não muda. Pegando inclusive outros exemplos de outras empresas, olhando, observando, trazendo dados, enfim. E essa pergunta me levou a estudar. Tem alguma coisa por trás que a pessoa não consegue mudar. Uhum. Existe o porquê. Então aí eu fui buscar essa especialização em neurociência e comportamento. Na PUC, eu faço isso na PUC, Rio Grande do Sul, e conectando a minha área de formação, de economia, como economista. Então essa área da neuroeconomia, ela é poder compreender os comportamentos e as decisões das pessoas a partir, fazendo uma conexão com gestão, com finanças, fazendo uma conexão com recursos, com investimentos, e porque há um comportamento enviesado para a esquerda, enviesado para a direita, entender esse comportamento que está tudo no nosso cérebro. Uhum. A máquina é perfeita. O cara que criou essa máquina, o cara é sensacional, né? Que é o nosso grandioso Jesus Cristo, Deus, né? Muito bom. Agora vamos trazer para questões mais práticas. Eu tenho aqui, por exemplo, um caso. Como é que você consegue precificar um produto corretamente usando neuroeconomia? Estou botando ela aqui em encrenca agora. Como é que você daria uma explicação para aquela pessoa que tem dificuldade de colocar um preço? Como é que eu calculo um preço aqui? Como é que eu estabeleço o preço? Isso que vale quanto? Como é que a gente pode usar a neuroeconomia para precificar? Vamos pegar um exemplo, vamos por segmentação, para trazer praticidade, né? Vamos pegar um profissional liberal, uma pessoa que presta serviços, Ok. Por exemplo. Um médico, bem colocado. A gente vê médicos fazendo consultas. Essa semana mesmo, um mentorado falou que a consulta dele era R$130. Por que um médico cobra R$130 e o vizinho dele, na mesma especialidade, cobra R$800? Então, é comportamento total. Quando a gente traz essa relação de não é apenas de trazer o custo nominal do seu produto, do seu serviço, do seu imposto, colocar ali no preço de venda, não. É muito além de que isso. Então, quando a gente olha para uma dificuldade do empresário, do empreendedor, precificar o seu serviço, o seu produto, fala muito mais dele do que até mesmo do seu cliente. Então, se eu tenho uma certa dificuldade de trazer essa elevação do meu produto, é porque eu não estou enxergando valor, que é totalmente diferente de preço. Não estou enxergando valor no meu produto, que seja produto físico, digital, quer seja serviço. Então, quando você não enxerga valor naquele produto, você não vai estar entregando valor para o outro. E se você não consegue enxergar e não entrega o valor para o outro, você não está conseguindo ver seu valor. Então, é muito mais de ausência de merecimento, de capacidade nessa entrega desse valor. Então, recentemente eu fiz isso com um médico, onde ele passou a consulta dele de R$250 para R$700 em pouco tempo. Claro que agregando de uma forma estratégica valor na entrega do serviço dele. Porém, com o mesmo conhecimento que ele já possuía, que era especialista. Então, é mais fácil, é interessante você atender, ou vamos voltando para o médico, né? Atender 30 clientes por dia a R$130 ou atender 10 clientes a R$700. Então, veja que
quando eu não me valorizo no sentido de entender o meu valor para o outro, que eu não enxergo o meu merecimento, a minha capacidade, eu falo muito mais de mim mesmo e que essa dor pode ser resolvida lá, enxergando lá na primeira infância, até os 12 anos de idade. E aí ele consegue se posicionar no mercado de forma diferente, precificar a partir daí da valorização que ele tenha no serviço ou no produto dele. Entendi. Quer dizer, a definição de preço tem muito a ver com o valor, né? Ou a percepção de valor. Percepção de valor. A percepção de valor da própria pessoa que está estabelecendo o preço daquilo que ele faz e do que ele deve, né, entender que as pessoas também possam trazer. Entendi. E também, assim, a gente enxerga vários exemplos, né? Outro cliente, essa semana eu cheguei num shopping e o cara estava vendendo um produto e o produto ele tinha comprado por R$150 e estava vendendo por 250 e não deixou o cliente sair e vendeu por 70. Eu disse, oxe, como é que você consegue? Não, para não perder a venda. Ele nem percebeu que ele entrou no prejuízo sobre aquela venda. Ou seja, ele comprou por 150, vendeu por 70, para não perder a venda. Ele perdeu 80 e muito mais. Ou seja, ele não percebeu o valor sobre aquele produto que ele estava ofertando. E isso é comum. Uhum. O cara não tem uma margem, não entende o que é margem de contribuição sobre o produto ou serviço. Ele tem dificuldade em trazer essa precificação na ponta do lápis. E essa precificação mal dimensionada, ele não percebe que no curto prazo um produto pode até cobrir o outro. Mas no médio e longo prazo, você entra na margem vermelha do seu caixa e que pode ser, inclusive, reversível. E essa irreversão, ela pode ser sanada colocando dinheiro dentro do caixa, ou seja, com empréstimo do banco, com empréstimo pessoal, colocando dentro. Isso é comum, normal, na verdade, hoje tido como normal, que não é, para as empresas, exatamente para não perder venda. Somente. Entendi. E o problema está no preço e muito mais profundo, não apenas no preço, mas na percepção de valor quanto ao comportamento e a decisão dele. E aí? Tá gostando aí das respostas? Tá gostando dessa percepção? Dá uma aprofundada, dá uma pesquisada sobre isso. Há literaturas nessa área. Acompanhe o programa Sertão Inovador, que você está sempre trazendo algumas coisas. Eu vou pedir mais um caso para você trazer para a gente, uma leitura da neuroeconomia, para a questão da procrastinação, né? Algumas pessoas, algumas mais, algumas menos, vão procrastinando e essa procrastinação acaba virando um problema na gestão do tempo. Quer dizer, e aí? Por que essa pessoa procrastina? Ou que sugestões você daria para esse problema aí? A procrastinação é uma situação bem fácil de se resolver. Opa! Porém, requer muito de quem é o procrastinador, de reconhecer essa procrastinação, que é a grande dificuldade. Porém, quando há essa consciência, quando essa pessoa ela percebe que ela está procrastinando, ela ganha consciência, que na verdade todo ser humano, o ser humano ele só consegue mudar após a consciência. Uhum. E a consciência muitas vezes, em sua maioria, ela só vem pela dor. E tem que ser muitas vezes uma dor forte. Se não for uma dor pequena, Adamés, o cidadão muitas vezes não muda não. Entendi. Deixa passar, né? Deixa passar, deixa Suporta pra a dor e... Exato. E a procrastinação é muito de uma ligação com o perfeccionismo. Vou dar um exemplo prático. Eu era perfeccionista ao extremo. E o perfeccionista sofre. Uau, com certeza. O perfeccionista ele sofre porque ele tem dificuldade de delegar. Ele acredita que só ele vai conseguir fazer o que precisa ser feito com a exatidão e a perfeição que precisa ser realizada. Então, se não está perfeito, eu não faço. Vou deixar para amanhã. Fazer um plano de ação aqui na minha empresa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas está faltando eu colocar a xícara aqui no lugar, tá precisando eu colocar aquela lâmpada ali naquele ponto, tá precisando colocar aquela tomada ali. O cara vai deixando para depois, mas ele não percebe que esse deixar para depois é a desculpa de estar perfeito.
E esse perfeito traz a procrastinação. Eu tenho dito muito que é antes feito do que perfeito. Cara, começa, velho. Começa, depois melhora. Depois dá o upgrade, né? Que você colocou. Porque você vai trazendo no seu dia a dia upgrades, micro-upgrades. E se tiver dificuldade, depois dessa consciência, traz micro-decisões. Se você tem um objetivo grande, um exemplo, tá faltando colocar a lâmpada ali no lugar para inaugurar a minha expansão do negócio. Então, vamos lá, comprar o fio. Hoje você compra o fio. Faz um plano de ação dessas ações, microações, até chegar ao ponto de a lâmpada estar lá e realizar. Mas não deixa essa lâmpada para o próximo ano, porque senão você não vai conseguir realizar, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. E muitas vezes também essa procrastinação está linkada com a ausência do norte. Tipo, a empresa ou a gente como pessoa mesmo não tem uma clareza para onde quer ir, o que quer. Você quer ser o quê quando crescer? Isso eu falo até quando adulto, né? A gente já adulto, cara, você quer ir para onde? Porque se você não tiver um caminho certo, qualquer caminho que você pegar vai ser o correto. Então, essa ausência de clareza onde quer chegar, você vai dizer, não, mais para frente, mais para frente. E aí os nossos neurotransmissores traz pra gente realizar aquilo de imediato, de prazer imediato. Então a gente vai deixando o que importa para depois. E grande parte do que a gente faz no dia não tem ligação com o resultado e o objetivo principal do que a gente tá aqui, do nosso propósito. Grande parte do nosso dia, a gente tá só apagando fogo. Só queimando e não tem ligação nenhuma. Então é parar, pensar para onde você quer ir, trazer um plano de ação simples, anota no celular, anota no caderno, anota na agenda, anota no papel, risca em algum canto e começa. Não deixa para começar quando tiver perfeito. Caso contrário, a gente tem um procrastinador aí em pessoa. Muito bom. E aí, vocês gostaram? Cada dia traz um tema novo, né? Cada dia a gente tem trazido algumas experiências. Que bom. Obrigado. Obrigado demais, Diego. Excelente. Vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.